Uma pesquisa Quest, divulgada nesta semana, mostrou que a aprovação ao governo Lula voltou a empatar pela primeira vez desde janeiro e dentro da margem de erro com a desaprovação. 49% dos brasileiros desaprovam a gestão petista, enquanto 48% aprovam. A diferença de 1 ponto é a menor desde dezembro de 2024, quando a aprovação era maior do que a desaprovação. A pesquisa Quest a gente vê agora ali na tela mostrando então essa avaliação do governo, e a gente tem uma outra também para mostrar que mostra a avaliação do governo Lula no maior patamar então ali desde janeiro. Bom, para a gente tentar entender um pouco esse cenário que a gente está vendo agora na tela, qual deveria ser a postura de Lula diante de Trump? O pessoal analisou, então, essa conversa dos dois, mostrando ali que 65% acreditam que deveria ser amigável, 25% que deveria ser dura, 7% não sabem ou não responderam e 3% disseram nem dura, nem amigável, nem aqui, nem lá. Mas dá para a gente tirar um pouco, então, da impressão ali da população sobre a postura do presidente. Ellen, essa narrativa, tudo isso que aconteceu, contribuiu para esse cenário melhor para o presidente? Sem sombra de dúvidas. Essa Quest que foi divulgada essa semana, eu quero a mesma Quest em maio deste ano, quando chegava na aprovação do governo Lula, o índice de pessoas o percentual de pessoas que desaprovavam o governo Lula chegou a superar em 17 pontos o que aprovava. Né? A gente veio ali de um começo de ano com crise do Pix, né? Vocês lembram, porque foi tudo esse ano ainda, gente, foi uma loucura, né? Crise do Pix, dificuldade de tomar narrativa, Congresso ali dificultando, não passando pautas do Executivo. E, de repente, tem vários fatores que levam a esta que foi a pesquisa mais otimista para o Executivo desde que a gente começa aí a fazer um pré-2026, né? É a que coloca Lula mais vivo para o ano que vem. Mas que fatores levam para esse vivo para o ano que vem? Acho que a gente pode colocar aqui na mesa, então, Sidônio, que conseguiu realmente fazer uma boa narrativa a partir da crise do tarifaço, trazer a narrativa de soberania nacional, foi muito positiva para a imagem do governo, né? Acabou sendo muito positiva para a imagem do governo. Entra aí também a consequência, não o efeito prático, mas a expectativa em relação ao imposto de renda, né? Você não tem que pagar um imposto de renda lá para quem ganha até R$5.000. Isso é uma coisa que, na Quest, eles ouvem famílias que ganham até R$5.000, não é a pessoa. Então, isso dá um impacto coletivo muito positivo para o governo. A gente teve ali a inflação dos alimentos, que deu uma treguinha, né, Nathalie? Então, assim, isso a psicóloga sabe bem, inflação de alimento é uma coisa que a gente sente muito, sente no bolso, lembra na hora que está no caixa do supermercado, isso melhora para o governo. Então, todos esses fatores juntos mostram uma resiliência de Lula, que enfrenta, de um outro lado, uma oposição muito fragmentada, uma oposição que ficou ali com uma imagem ruim, com a PEC da blindagem, com manifestações de rua, com não definição de quem vai para o ano que vem, né? Com um ataque à soberania nacional, o tarifaço contra o Brasil. Então, isso deu, essa semana, esse respirinho para o Palácio. Não foi só respiro, mas a gente vai falar mais para frente que teve outras coisas, né? Não foi só respiro para o Executivo. Mas deu esse respirinho da Quest, que eu acho que é a pesquisa mais positiva para o Executivo desde que Lula começa a se colocar de fato para 26. Lisiane, concorda? Estava vendo todas as meninas balançando a cabeça aqui, então vou passar para todas elas, mas começar com você, Lisiane. Concordo. Uma coisa que eu vou reforçar, acabei de falar, é que a questão do Lula na ONU. Eu acho que isso foi chave para esse resultado da pesquisa agora, né? Esse diálogo com o Trump na ONU, apesar de ser curto, né? Foi breve o diálogo deles. Isso abriu muito o diálogo do Lula com o eleitorado médio, né? Então, o Lula conseguiu uma reaproximação com esse eleitorado médio, apesar de que o conceito de soberania, de forma técnica, não é bem entendido pela população, né? A ideia de soberania, enquanto um cenário legal, enquanto Constituição bem definida, a população ainda tem uma certa dificuldade em compreender, né? Eu acredito que com essa pesquisa, esse resultado da pesquisa, dá um respiro, apesar da gente ter o problema da medida provisória, né, que mais para frente talvez nós iremos falar, mas o cenário, para mim, das eleições de 2026, ele ainda é muito nebuloso, mesmo tendo esse resultado da pesquisa, né, do Lula.
E eu tenho certeza que foi a questão do avanço diplomático com o Trump que trouxe ele nesse patamar de agora. Porque quando a gente fala, talvez, de uma redução de um tarifaço, a gente fala de manutenção de emprego. E é esse eleitorado médio, né, que responde à pesquisa, que vai ver ali uma possível esperança, que também a gente ainda não sabe se vai se consolidar, né, porque as negociações estão começando agora. Então, assim, é uma fase muito turva ainda para a gente falar de cenário eleitoral ou de já cantar aí uma possível vitória ou um avanço do Lula, na minha opinião. A Nathalie estava também ali mencionando, inclusive quando a Ellen citou o quanto a inflação mexe com essas pesquisas. Queria que você falasse um pouco disso, Nathalie, aproveitasse já pensando no ano que vem, porque a gente vai falar agora da MP do IOF que vocês citaram. Esse é um tema que ficou muito quente essa semana e o Tarcísio, o governador aqui de São Paulo, ele se defendeu dizendo, por exemplo, que está muito preocupado com a questão dos impostos no ano que vem, que vê ali uma derrocada para o país. Então, qual que é esse cenário? Como é que está e como que ele influencia essa pesquisa que a gente viu agora do presidente? Eu acho que o ponto que tanto a Ellen, né, quanto a Lisiane trouxeram aqui é fundamental, né? As duas mencionaram na fala, né, tanto a geração de empregos, a gente convive hoje com o que se diz o termo técnico pleno emprego, mas por outro lado a gente tem ainda empregos que são muito precários e a renda, de fato, ela não é uma renda de qualidade. O que é uma renda de qualidade? Ela não consegue combater a inflação. Então esse é o maior receio e aí, até do ponto de vista pessoal, é o meu receio para 2026 ou o receio especificamente a Quest, porque não necessariamente, né, a inflação ela cedeu. A gente teve já agora no mês de setembro, né, o repique, como a Ellen mencionou, de 0,48%. Então a gente viveu ali, pelo menos no último trimestre, uma redução da inflação, e aí tem até o termo psicológico, né, que a gente utiliza na economia. Esse trimestre ele demora a ser sentido no bolso das pessoas. Então muitos ainda não sentiram esse arrefecimento da inflação, então começa a gerar uma certa preocupação. E tudo isso é respaldado por um cenário macro que tem tudo a ver com a MP, que a gente tem uma dificuldade, um déficit fiscal extremamente elevado e agora cada vez mais dificultado por essa questão, né, que a gente não consegue controlar. A gestão orçamentária ainda continua falha e, do ponto de vista da inflação, olhando o Banco Central, né, que são as duas políticas que a gente sempre tem que estar acompanhando, a monetária e a fiscal, o que a gente olha no Banco Central é justamente isso. Está sendo segurado os juros em um patamar elevado, né, de 15%. Não há uma previsão de queda ainda para esse ano. Isso só vai se reverter, talvez em 2026, e aí sim, talvez ajudando o cenário eleitoral. O que não é também muito favorável do ponto de vista de política, porque a gente pode interpretar até com uma certa interferência na autonomia do Banco Central. Então, precisa tomar todos esses cuidados, né? E tem muito ator ali atuando no curto prazo para um alívio ali na Quest, Bia. Acho que é isso que dá para a gente avaliar em termos da pesquisa. E como que a gente pode arrematar isso, Alessandra, pensando da inflação, no cenário econômico e nessas narrativas, como é que elas reverberam na hora da pessoa dar uma sinalização ali numa pesquisa como essa? Bom, como ela mesma disse aqui sobre essa questão de que o trabalhador, a pessoa, ela vai ver só depois de alguns meses, né, que vai refletir tudo isso, né, no bolso dela, enfim, mas realmente pensando que 2026 é um ano eleitoral e as pessoas já estão pensando nisso, né, se preocupam com isso, nos debates, e realmente é tudo muito incerto, né, para o trabalhador, para as pessoas, mas as pessoas estão sim, cada vez mais envolvidas, tá, em política, coisa que às vezes não acontecia antes. Eu percebo, essa é a minha opinião, falando com as pessoas, eu também trabalho com empresas, estou à frente aí também dessa parte de recrutar e selecionar pessoas. Então, o que você disse realmente está acontecendo, não se tem uma qualidade orçamentária boa, estou falando de salários, tá? As pessoas estão ganhando razoavelmente bem dentro do piso delas, porém, elas reclamam muito, chegam até mim, porque eu estou dentro das empresas, sou prestadora também de serviço nessa área, que realmente não dá. Falei assim, olha, a conta não fecha. Né? Poder aquisitivo baixo, né? Sim. Falei, poxa, eu estou ganhando bem até, assim, para o meu cargo, mas eu não consigo manter o que antes eu mantinha. Então, isso traz muita incerteza. O que as pessoas ficam pensando, né? Falei assim, agora 2026, será como é que vai ser?
Né? Será que vai melhorar? Será que vai piorar? Como é que vai ser? Porque a necessidade básica do ser humano, né, até a pirâmide de Maslow, são as básicas. E se está faltando, né, a pessoa chega no supermercado, o que comprava antes não compra mais. Agora falando de café, não só café, né? Todos os produtos, tudo. Então isso sim reverbera na vida das pessoas. E reverbera, Alessandra, você falou que está percebendo as pessoas cada vez mais envolvidas na política. Sim. Como que isso bate nas famílias? Olha... Pausa dramática, né? Pauta dramática. Você quer a verdade? Não sei mais. Vocês querem a verdade? Vocês querem a verdade? Ou quer que eu camuflo isso? O Natal chegando é um bom gancho. De todo ano eleitoral é um problema, não é verdade? Não só ano eleitoral, há um dualismo. Sim. E é uma dicotomia, assim, uma questão de dualidade. O que é bom e o que é ruim. Ah, não. O que é contra a minha opinião é ruim. E aí isso vira briga dentro das famílias. Gente, eu conheço inúmeras famílias, né? Atendo aí pessoas também, que eu trabalho em várias áreas dentro da psicologia, não só organizacional, na clínica. E aí vira brigas que leva para a clínica, em psicoterapia. Pessoas que não se falam mais, pais que não falam com filhos. Rompe o vínculo, né? Sim, rompe vínculo. Então, realmente, esse assunto é dramático, é até um pouco melindroso, porque essa é a verdade. Existem até, agora falando de radicalismo, vocês sabem, porque a gente trabalha com ideologias, e que não, meu partido, o que eu realmente penso é que está certo, é verdade. E não abre-se para um debate como esse, outros debates que a gente cresce ouvindo e falando as opiniões do outro. E a gente começa a repensar também certos valores que antes era ok e agora não faz mais sentido. E tá tudo bem, gente. A gente pode mudar de opinião.